Muito bom dia, galera. Vamos lá retomar com os nossos fechamentos de mercado, né? Então, todo fim de semana vamos fazer o fechamento da sexta-feira para compartilhar muito conteúdo para vocês. Então, dando início nessa série aí, a partir de hoje, vamos começar pelo dólar, galera. Entender a movimentação do pregão de ontem. Se a gente observar o cenário macro, o dólar ele vinha numa movimentação de continuidade baixista, né, galera? Após a gente ter uma tentativa, né, de quebra de estrutura pelo gráfico diário, o mercado fez a devolução da ponta compradora. Óbvio que pelo gráfico limpo fica muito subjetivo dizer, mas quando a gente une fatores de indicadores, por exemplo, médias móveis, que é o básico do mercado ali para nos auxiliar sobre o direcionamento, a gente tinha um dia aonde o mercado fez o calçamento. Então, para que esse movimento fizesse a devolução na ponta compradora, era muito difícil, porque a gente tem calçamento do diário e a possibilidade de tentar renovar novas mínimas é muito grande. Então, basta a gente trabalhar com a expectativa da estrutura do dia para trabalhar uma ponta vendedora ou uma ponta compradora, que também é provável de acontecer, que foi o que fizemos na sala educacional. Pelos 60 minutos, se a gente observar, a gente tem um mercado onde a gente tinha um direcionamento comprador via médias móveis, como eu falei, porém, o mercado fez o retorno do preço, né? A gente teve essa quebra, essa falha de estrutura nas máximas, com a quebra de estrutura e o mercado deu continuidade na ponta vendedora. Trazendo para o cenário da abertura, se a gente for lá para o micro, né? O que que a gente pode interpretar no preço pelos 15 minutos? Pregão, galera, ele abriu exatamente aqui, em continuidade. Alex, se no macro você disse que a oportunidade seria de uma continuidade vendedora, por que que você executou por compras na sala educacional? Justamente porque é uma região qualificada que eu tenho. Então, dependendo do comportamento do preço, de como ele chega, a gente executa. E essas são as vantagens de um operacional onde você tem a leitura de preço. Porque você não cria viés, você trabalha a expectativa da estrutura, seja ela de venda ou de compra. Óbvio, existe o espaço gráfico macro, aonde a venda era mais provável. Mas se dentro da minha janela de operação existe uma oportunidade bem estruturada contra o movimento que tem um payoff positivo, eu vou executar da mesma forma, beleza, galera? Desde que tenha parâmetros técnicos. Então, se a gente observar o cenário do 15 minutos, a gente tinha essa inflexão aqui formada nos dias anteriores. O mercado faz a tentativa da quebra de estrutura e falha, e inflexiona uma nova tentativa. Porém, no dia anterior, ele vem dessa frustração. E aqui o mercado inflexiona a tentativa de baixa. A abertura da sexta-feira, ela foi exatamente a continuidade dessa movimentação. Preste atenção nesse feeling, nessa dica. Todo rompimento, que aqui é uma mínima, ele para que fique saudável para a continuidade, ele tem que ter uma troca de polaridade, para que tenha sustentação da base técnica. E a abertura em continuidade, se a gente for observar, o mercado não tinha feito a troca de polaridade nessa sustentação. E aí, se a gente trabalhar o conceito mínimo, né, da análise técnica, eu tinha máxima com o mínimo anterior. Se eu pego a ferramenta de Fibo, para mensurar as retrações do movimento, o mercado abriu exatamente dando continuidade de forma esticada em cima de um 7,6. Eu tenho um fundo de uma inflexão do 15 minutos na mesma região, então isso tornaria uma captura de liquidez, beleza, galera? Trazendo para a ótica ali do micro, o nosso gatilho foi pelos 2 minutos, quando o mercado me deixou exatamente essas duas absorções seguidas, a gente fez a nossa entrada, beleza, com stop técnico atrás e buscamos ali em média de 10 a 15 pontos na operação, tá? O que que eu poderia trabalhar como alvo? Eu tinha a retração do movimento anterior, beleza, da última expansão, o mercado buscou 61, era a troca de polaridade da quebra de estrutura e a região de sustentação do marco, e eu poderia trabalhar com alvos da microestrutura que falhou, que é a mínima, com a máxima do pivô que estava sendo frustrado, tá? Então, a gente teve essa ativação e eu sempre vou buscar meu risco-retorno, galera, dentro da expectativa do primeiro alvo, com o segundo, que é o 100% da estrutura, tá? Se a gente observar o risco-retorno, ele sempre vai ser no mínimo 2 para 1. Então, um payoff totalmente positivo. A nossa entrada ela foi na superação
desse candle de absorção. O nosso stop inicialmente era na mínima até o mercado ativar a confirmação. Quando ele confirmou, a gente tinha um stop de 3,5 pontos na mínima da inflexão, beleza, galera? E aí o nosso alvo, a gente buscou ali praticamente de 10 a 15 pontos, tá? Teve alguns alunos e uma galera na sala que conseguiu fazer a antecipação na mínima do movimento, e aí surfou um movimento maior, mas 3,5 pontos de risco para buscar média de 10 a 12 a 15 pontos na operação, tá excelente, beleza? E aí o mercado deu a continuidade de forma técnica, né? Onde ele alinhou e fez a saída de continuidade. Não vou pontuar uma continuação técnica nesse cenário. Óbvio que para quem gosta de operar calçamento de médias via médias móveis, deu excelentes gatilhos aqui de venda de continuidade, mas não é o caso, tá? Porque isso aqui é parâmetro técnico de dias mínimos que acontece no nosso mercado. Nosso mercado tem uma característica técnica de bastante busca de liquidez, então as melhores oportunidades elas sempre serão nas extremidades, seja em máximas e mínimas, junto com regiões de quebra de estrutura. Então, é característica técnica. Exemplo, Alex, e para operar uma tendência, o Forex ele se torna melhor, porque é característica técnica do ativo trabalhar em um movimento mais limpo, tá? O dólar, ele por ser técnico, ele trabalha alguns dias de tendência direcional, mas não é o caso da gente ter um movimento de super tendência aí durante 1, 2, 3 dias, tá? Então sempre vamos trabalhar as estruturas ali como um todo, como falha. Partindo para o mini índice, galera, a gente tinha uma expectativa de continuidade, deixei isso bem claro na sala. Porém, antes dele dar continuidade na compra, nosso viés era vendedor, porque tinha regiões de troca de polaridade em aberto, a mesma coisa que foi no dólar. Então, por que que eu já almejava uma continuidade compradora? A gente vem de 2 dias de tentativa vendedora que foram frustrados, ou seja, uma absorção clássica. A gente ativa uma continuidade, então a precificação desse pivô aqui, ela tem alvos para cima para ser cumpridos, beleza? E também da micro quebra de estrutura. Então eu tinha alvos a se cumprir, o mercado pagou, beleza, o alvo. Existe um critério técnico que eu ensino meus alunos de quando buscar o primeiro alvo ou quando eu busco o segundo. Isso aí dentro da mentoria eu explico para que a gente não crie viés, para sair no ponto exato, para que não fique esperando um alvo maior e o mercado não pague. Então, trazendo essa expectativa, descendo para os 60 minutos, por que que de início a gente olhou para a ponta compradora? Mesmo cenário do dólar. Eu tenho um pivô macro ativado, onde ele faz a frustração e a falha. O índice fez o fechamento exatamente nesta troca de polaridade, um reteste de uma região de oferta, tá? E aí, se a gente olhar para a estrutura micro, lá dos 60, ele fez a ativação de continuidade sem o reteste. Ó. O mercado ativa um pivô, aqui também é um pivô intermediário, e o que ficou para trás? Uma região em aberto. Então, essa busca de liquidez, ela era necessária para que o mercado fizesse a saída. Por quê? A liquidez nada mais é do que a busca de qualificação técnica por um combustível para impulsionar o mercado. No índice, eu terminei no 0 a 0 porque a venda ela foi muito agressiva, não deixou gatilho. Quem vendeu no risco, beleza, mas para mim não tinha parâmetro técnico se eu não tenho um gatilho específico, tá? Porque a gente fica subjetivo no movimento. O mercado pode tanto desenvolver, como ele pode vir fazer a falha para estopar para depois fazer saída. E a única oportunidade no dia que a gente executou no índice, ela pagou somente a parcial de risco e depois estopou, então a gente não fez mais nada. Mas se a gente observar a abertura do dia, galera, no micro, pô, o único gatilho técnico que deixaria seria essa barra ignorada, mas aqui a gente está falando de 700 pontos, né, de risco. Então, assim, não dá para executar. Vocês podem observar que nas máximas aqui, ó, o mercado ativa a continuidade de falha. Aqui foi muito difícil de executar, porque muito rápido a volatilidade da abertura e não tinha nada para fazer. O único ponto técnico que a gente executou foi exatamente essa barrinha aqui, ó, onde ela pagou a parcial de risco e depois tirou a gente no zero. Então não fizemos mais nada, beleza? Se a gente for olhar por características técnicas, a gente só tinha um ponto de oportunidade compradora. E é aquilo que eu sempre falo, galera, mensurem a estrutura. Aqui a gente tem uma inflexão, ó, é um micro pivô ativado. Então eu tenho o fibo daqui para cá, ou eu posso usar a fibo da máxima para o pivô maior. Só que você tem que saber aonde você vai qualificar a entrada. Por quê? Se eu pego o fibo aqui, beleza, o mercado está no melhor ponto, ele está no 7,6. Mas se eu pego o pivô como um todo, o mercado está no 50% com 61. Como que eu sei aonde é essa qualificação técnica? E aí você já pega o insight, que é coisa básica de mercado. Níveis de retração de FIBO só tem sustentação se tiver liquidez com troca de polaridade. Se não tiver,
não adianta executar, porque vai te estopar. Quantas e quantas vezes você vê a galera falando por aí, todo fundo, ele é uma liquidez, o mercado falha para voltar. Beleza, nada contra. Só que o que eu tenho aqui? Nada. Eu tenho espaço gráfico vazio, ó. É só vocês olhar para trás, ó. Eu não tenho nada de sustentação. Por que o mercado, quando chega, ele atropela? Justamente por isso. Vamos ver outra oportunidade? Isso aqui é um fundo, ó, totalmente isolado. Puxa lá para trás. Eu tenho algo? Não. A sustentação, ela está mais abaixo. Então, por isso que o mercado faz o rompimento direto. Mas, Alex, ali era um topo. Por que não tem sustentação? Galera, é só dar um zoom e entender a estrutura para trás para ver se era saudável ou não. Aqui é um topo intermediário? É. Ele tem sustentação? Tem. Ele já tinha sido testado? Já. Aqui, galera, ó, a ignição saindo de cima do movimento. Então, se ele já tem o seu teste feito, a sustentação dele vamos dizer assim, na prioridade do movimento era fazer um fundo mais alto e fazer saída. Se ele retorna nessa região, ali invalida a tendência. Por quê? Eu tenho um movimento direcional. Então, se ele está direcional, ele não tem que fazer o retorno do preço. Porém, se ele faz o retorno, significa que algo lá atrás está sem um teste, que seja uma troca de polaridade convencional ou que seja uma liquidez que não foi capturada. E aí, se a gente observar o conceito mínimo, puxando o Fibo lá da máxima para a mínima do movimento, o mercado veio buscar o 7640, e se a gente observar a região em si, ele veio capturar a própria liquidez que estava em aberta. O mercado fez a saída, beleza? Ativou o pivô e a liquidez ela ficou lá para ser sustentada, beleza? Um reteste na troca de polaridade convencional com a captura do pivô que faz a saída da quebra de estrutura. Coisas básicas de mercado que fazem a diferença aí, tá, galera? No longo prazo, para que você saiba aonde é o melhor ponto para se operar. E aí, sabendo disso, se a gente trazer para o movimento, beleza, como eu disse, a gente tinha máxima e mínima, a gente tinha um 7,6. E a única oportunidade de estrutura que o mercado deu foi a falha convencional da estrutura. Aqui a gente começa a montar uma deriva, tá? Se a gente observar aqui, ó, o mercado começa a montar deriva. Nada mais é do que uma bandeira inversa. E quando ele faz a ativação de continuidade com o falso rompimento, galera, é só vocês esperarem a tentativa de continuidade com uma frustração. Então, um gatilho técnico por confirmação, a melhor das hipóteses seria exatamente essa ignição aqui, ó, esse conjunto. Por quê? A gente teve uma tentativa de ativação novamente, aonde o mercado faz a frustração e deixa um fundo mais alto. Então, houve falha de continuidade, beleza? Em cima de um 7,6 macro. Ali teria um parâmetro técnico de stop em média de 300 pontos, que é o ciclo que o mercado está atualmente, né? A volatilidade. E aí, óbvio, o mercado rompeu todas as expectativas, se a gente for observar, mas a gente tinha alvos da estrutura micro, que era o quê? A falha deste pivô. Então, eu tinha minimamente até os 100% um alvo de 1.100 pontos. Para um stop de 300, está excelente aí, né, galera? A gente estaria pegando aí 3 para 1 da operação. Beleza, mas o mercado pega e gera continuidade. E aqui que vem aonde muita gente se perde, porque não sabe operar uma continuação. Se eu vou olhar para o movimento baixista ou se eu vou olhar para o movimento comprador. Aqui a gente tem aquela velha movimentação que é uma volta em V, beleza? Então, quando o mercado faz essa devolução, existe alvos para cima. Por quê? Um movimento totalmente vendedor que foi frustrado, foi ignorado. E aí, como que eu sei se essa força ela é legalmente compradora? A superação desta vela não houve defesa, galera. Ó, ela houve continuidade, corpo real fechando acima. Mas, Alex, houve defesa na vela seguinte. É totalmente diferente, tá? Dentro da mentoria, eu digo para os meus alunos como saber se o movimento aqui, se ele falhar, ele vai gerar continuidade de venda ou se nada mais é do que um pullback para continuidade. E aí, a gente olhando a estrutura anterior, um simples desenho no gráfico nos diz toda a regra para onde o preço vai. O mercado faz a falha, volta para cima da sustentação e ele volta para testar exatamente lá. Para que ele seja vendedor, ele tem que trabalhar abaixo deste ponto novamente, ou seja, se sustentar. Se chega na região novamente e faz um falso rompimento, novo ponto de entrada, stop atrás e o mercado faz uma continuidade. Se a gente puxar nível de FIBO dessa pernada, a gente tem uns 50%. E aí, mostrando para vocês
que nesse caso a gente sabe como qualificar de forma técnica qual nível de fibra que vai segurar o preço, se é 50, se é 61 ou se é 7,6, tá bom, galera? Óbvio que se a gente trabalhar com a fibra menor, porque aqui eu tive uma inflexão, tá? Isso aqui se torna um fundo sustentado pela troca de polaridade. Ali era simplesmente o 7,6 do movimento atual, tá? Então, existe N formas de você poder enxergar os melhores pontos institucionais dentro do gráfico. E aí, dando continuidade, aqui a gente tinha alvos para projetar. E aí eu tenho 100% do alvo, né, micro, junto com aquela região macro, que se a gente for lá para o diário, ó, se eu jogar aqui, vocês vão ver que basicamente crava o alvo, tá? Eu tenho 100% junto com o primeiro alvo do diário. Então, além de tudo, mostrando para vocês que funciona as regiões institucionais de forma bem simples e eficaz. Óbvio que dentro da mentoria tem conceitos mais a fundo de como você qualificar uma região institucional, mas o nosso alvo que estava aqui, ele estava juntamente com a quebra de estrutura, aonde o mercado fez a saída e deixou uma captura de liquidez com uma troca de polaridade em aberto, beleza, galera? Então, tudo isso aqui se torna uma zona de preço, aonde o mercado teria que voltar para fazer o teste. E assim, a gente mata todos os dias as melhores oportunidades dentro do mercado. Para você que quer fazer parte da sala educacional, para aprender de forma técnica, e todos os dias eu faço isso ao vivo com os meus alunos. Explicações racionais para que você entenda aonde entrar, beleza? E aonde é o alvo, o risco da operação, aonde fazer uma parcial, como e quando fazer, beleza? Você tem a oportunidade de participar juntamente comigo e o melhor de tudo, a ordem ela fica na tela para você via analista CNPI. Então você vai executar os melhores pontos, galera. E se eu mostrar para vocês aqui, ó, o bom do benefício de quem participa na sala, a gente tem um grupo dentro do Profit, tá? E esse grupo aqui, a gente qualifica as regiões e todo mundo recebe elas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Regiões. Todos vocês recebem essas regiões no dia a dia. Então, para vocês observarem, tanto do índice como o dólar, vou colocar o dólar também, você não se perde. Então, além de eu fazer a explicação técnica do racional, do dia a dia, você também vai ter os melhores pontos para que você possa operar, tá? Então, de forma técnica, vocês podem ver que o mercado respeita todos os nossos pontos aí, ó. Onde foi a nossa compra, né? Aqui, ó, em expectativa, onde pagou sua parcial, aonde o mercado gerou a falha, o pullback de saída, o pullback que eu qualifiquei com vocês de continuidade. Então, óbvio, região em cinza, região em azul, e a gente tem mais uma região dentro da mentoria, que é a região em amarelo, cada uma tem uma qualificação técnica e você aprende de forma eficaz como saber aonde é o ponto técnico, tá? De uma continuidade, de uma trava, e dessa forma você pode aprender a se qualificar de maneira técnica cada vez melhor, que no longo prazo você poder estar extraindo lucros do mercado. Então, faça o convite, participe da sala educacional, chame o suporte, beleza? Tem o link está na bio lá do Instagram. E, caso você tenha interesse, vou estar abrindo vagas para a mentoria meados de maio ou junho, tá? Se formar a turma aí, 10 vagas somente, que é para mim poder dar uma atenção melhor para todos vocês. Quem tiver interesse, só chamar o suporte no privado e vamos para cima.